Para a nossa orientação, nós vamos ler o livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco e o Espírito Joana de Ângeles, a lição 88. Ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e solucioná-los. Encontrarás quem te empreste uma soma a fim de resgatares uma dívida. Entretanto, o débito permanece, havendo somente mudança do credor. O amigo pode tornar-se um sirineu junto a ti, mas a cruz é pessoal e cada criatura tem o dever de conduzi-la até o seu calvário libertador. Desta forma, não sobrecarregues os teus afeiçoados com as tuas queixas, reclamações e problemas. Busque equacionar os teus problemas, um de cada vez, até vencê-los a todos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, nós te agradecemos, Senhor, a grande oportunidade de estarmos aqui, de conseguirmos chegar até aqui, Senhor. Pedimos que possamos ser envolvidos nessa audiência e que todos aqueles que estão a caminho, Pai, recebam também de cada um de nós essa energia. Que a nossa irmã que fará o trabalho da noite possa trazer para cada um de nós aquilo que precisamos ouvir, Senhor, para transformar as nossas vidas diante da grandeza do teu amor. Que a tua luz e a tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, graças a ti, Senhor. Bom, nós temos agora um momento de arte espírita que vai ser um monólogo intitulado Jesus, eu confio em vós. Recordo que, quando criança, eu aguardava ansiosa as férias escolares. Eu ficava eufórica, com a maior possibilidade de diversão. Brincadeiras de rua, futebol com os amigos, tardes inteiras com meu pai no parque municipal. Momentos inesquecíveis que hoje, adulta, trazem imensa saudade no meu coração. E por vezes, lágrimas aos meus olhos. Ao longo das férias, sempre tinha uma semana que minha mãe me levava no interior, a fim de que eu passasse alguns dias com a minha avó. Ah, minha avó era uma senhora muito simples, bastante idosa, e que de vez em quando ela fazia a chamada de todos os netos até acertar meu nome. Era uma mulher religiosa. Durante os dias que eu ficava em sua casa, ela me fazia orar antes de dormir. Mas eram muitas orações e algumas se repetiam tanto e não acabavam. As palavras, vez ou outra, me escapavam. E por alguns instantes eu cochilava, cansada depois de um dia inteiro de brincadeiras. Mas, meio sonolenta, de tempos em tempos, eu acordava assustada e dizia: Jesus, eu confio em vós. A minha avó, ela se sentia assim, fingia que se zangava, mas ela dizia: vamos, minha filha, já está acabando. Cada prece que fazemos é uma rosa que nós entregamos a Jesus no céu. E com essa imagem eu despertava, mas me parecia tão bonito ofertar uma rosa a Jesus. No entanto, eu tornava a cochilar, e quando eu percebia, a minha avó já estava ajeitando meu travesseiro e me dando um beijo de boa noite. E assustada, eu acordava: Jesus, eu confio em vós. Quando eu estou frustrada com algum negócio que não se concretizou conforme eu esperava, eu me lembro das tardes ao lado de minha avó. A fé é semente que, quando plantada, gera frutos. Afinal, somos todos produtos da seara divina. Enviados de Deus, Jesus habita no coração de cada um de nós. Basta fecharmos os olhos, serenarmos os pensamentos e o encontraremos.
guia de nossa imortalidade, consolo de nossas almas, Senhor que nos renova as forças e que nos conduz dia a dia em direção à perfeição. E repetir com o coração feliz e cheio de gratidão: Jesus, eu confio em vós. Nós agradecemos o trabalho da nossa equipe de arte espírita e chegamos ao momento principal da noite, que é o nosso estudo, que hoje está a cargo da nossa irmã Simone Afonso, que é aqui da nossa instituição, o Centro Espírita e Caridade de Santa Cruz. Nós estamos encerrando o mês em homenagem ao livro espírita. E hoje o tema será Jesus e nós. Fiquemos com a nossa irmã. Boa noite, queridos amigos, queridos companheiros. É gratificante estarmos aqui para trazermos esse tema maravilhoso de um livro espetacular. Esse livro, Jesus e nós. Nós estamos encerrando um mês em homenagem ao livro espírita. Toda vez que a gente abre o livro espírita, conhecimento vasto toma conta de nós. Essa oportunidade de conhecimento. E o livro que nós trazemos essa noite é um livro que vem através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. É um livro do espírito Bezerra de Menezes, ou Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti. Esse livro, ele vai nos trazer conhecimentos vastos, mensagens esclarecedoras e confortadoras. E vamos conhecer um pouquinho para nós entendermos quem é o médium. Todos nós, qual parte, acredito, nós conhecemos, ou já lemos, já ouvimos falar, desse grande divulgador da doutrina espírita, que é Divaldo Franco. O livro nos coloca que é um dos mais consagrados oradores e médios da atualidade. Divaldo hoje está com 97 anos. Ele nasceu em 5 de maio de 1927. Divaldo ele tem mais de 250 obras publicadas. Grande orador, grande divulgador. Tem lá na Bahia a Mansão do Caminho, esse grande trabalhador da doutrina espírita, em que ele vai trazer, através das suas obras, as lições consoladoras do Mestre Jesus, da doutrina espírita. E quem é o Espírito? Quem é Bezerra de Menezes? Acredito que todos nós, em algum momento, clamou por ele ao estarmos doente, alguém doente, que a equipe está falando de doutor Bezerra de Menezes possa envolver esse grande espírito, esse grande médico que foi na Terra. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti nasceu em 29 de agosto de 1831 e desencarnou em 11 de abril de 1900. Adolfo, além de político, além de trabalhador espírita e divulgador da doutrina espírita, ele foi médico aqui na Terra. E através da medicina, do exercício da medicina, revelou-se um grande trabalhador, um verdadeiro apóstolo da caridade, vai nos dizer o autor. Uma vez que atendia aos pobres com carinho, com cuidado, privando-se até das poucas economias que tinha, porque ele não era rico, não tinha dinheiro, e acabava auxiliando aqueles pobres que iam até ele pedir uma receita, que aliás uma receita, uma ajuda, e ele dava os seus poucos ganhos para ajudar esses irmãos. E por conta disso, ele foi conhecido com a alcunha, e é conhecido até hoje, médico dos pobres, que auxiliou muito. E ele foi conhecido não pela política, não pelo trabalho que ele fez da doutrina espírita, mas sim também por isso, mas por esse trabalho caridoso. Interessante que eu vou contar para vocês, está lá no blog Jardim Espírita,
em que, numa reunião espiritual, em que se comemorava os 50 anos de desencarnação de Dr. Bezerra, desceu das esferas superiores um espírito com o nome Celina. Celina, ela veio em nome de Maria de Nazaré fazer um convite a Bezerra de Menezes. Então, eu vou ler aqui. Ela veio trazer uma mensagem convidando-o e promovendo-o para seguir para outras esferas do universo, compatível com a sua evolução espiritual. Um convite de Maria de Nazaré ao espírito Bezerra de Menezes. Ele, emocionado, ajoelha-se e pede para Celina falar com Maria, que ele agradece muito o convite, mas que, chorando, ele pede a Maria, suplica a Maria para que ele pudesse ficar na terra, auxiliando os necessitados que tanto precisavam da sua ajuda, que tanto ele tinha que fazer aqui na terra para ajudar aqueles irmãos. O espírito Celina sobe, vai até Maria, leva a comunicação, o pedido desse irmão, e logo a seguir ela desce com a resposta do Espírito Maria. Qual foi a resposta do Espírito Maria de Nazaré? Que sim, que Bezerra ficasse na terra o tempo que quisesse e sempre sob as suas bênçãos, sempre sob as bênçãos de Maria. E esse Espírito continua a zelar, a cuidar. Na época do carnaval, ele monta na cidade um hospital para tratar os necessitados, aqueles irmãos aflitos, aquele mundo passa por situações complexas nesse período de carnaval, e ele continua conosco. Essas são as mensagens contidas nesse texto, mensagens desse Espírito, dessa envergadura, desse Espírito apóstolo que ele foi, desse benfeitor espiritual que ele é até hoje. Então, nesse livro, nós vamos encontrar 13 mensagens sentidos e 23 contítulos, um total de 36 mensagens. Mas qual é a explicação? Porque tem uma parte do livro que nos explica como foi feito esse livro. Esse livro foi feito com mensagens oral, através da psicofonia. O médium, Divaldo Pereira, através da psicofonia, traz a mensagem desse irmão. E isso acontece em várias situações. Por exemplo, palestras, congressos, em algum evento, e muitas vezes acontece nos fechamentos desse evento, trazendo uma palavra de consolo, de conforto, de orientação, porque é um espírito elevado que só quer o bem da humanidade. Então, quem organizou esse livro vai dizer para nós que, como foram feitos diferentes momentos e com motivos diferentes, o próprio Espírito deu os títulos das mensagens do título. E as outras mensagens foram de quê? De consolo, de bom ânimo. Então, esses livros são feitos com as mensagens psicofônicas desse irmão, que só traz para nós orientação. Jesus e nós. Por que esse livro? Qual o sentido desse livro? Ele vai falar para nós que este pequeno livro é uma proposta de como ser em relação a ele. Pequeno, sim, porque é um livro de 168 páginas, mas ao abrirmos esse livro e lermos a sua página, ele é imenso em profundidade de sentimento. Cada palavra aqui exposta, cada situação que esse irmão coloca, é para nós um manancial incrível de conforto e conhecimento. Então ele vai falar que sejamos deste modo os servidores da última hora, fiéis ao compromisso que nós fizemos e temos com Cristo. Porque ao reencarnarmos, ao prepararmos a nossa volta, a nossa estadia aqui na Terra, nós nos comprometemos com o Evangelho, nós nos comprometemos com Cristo, sim. E agora estamos, ou nessa existência ou em outra, vivendo
vivenciando o Espiritismo, que é o Consolador prometido, que é o cristianismo religioso. E como são muitas mensagens, e a vontade é falar sobre todas, eu deixei a cargo da espiritualidade escolher por mim, porque eu não conseguiria escolher entre todas a que falasse tão belamente aos nossos corações, porque todas são lindas. Então, nós escolhemos 5 mensagens. Alguns trechos vamos conversar sobre elas, porque falam sobre as nossas necessidades, fala para nós, nos incentiva a transformações, porque esse é o papel desse irmão. Esse é o significado desse benfeitor espiritual que nos traz essas mensagens. A primeira mensagem que Bezerra nos traz, ele fala sobre a vida. Ele fala que a vida, sob qualquer aspecto considerada, é uma dádiva de Deus. A vida, sob qualquer aspecto considerada, é uma dádiva de Deus. Por mais dificuldades, por mais dores, por mais conflitos, por mais problemas que nós possamos ter, a vida é grande oportunidade. E ele fala que todos os seres que sentem, que percebem, eles desenvolvem, nós desenvolvemos um programa na escala da evolução. A nossa existência agora é um programa, e é o nosso programa para a nossa evolução. Mas todos os seres que sentem, que têm sensibilidade, vão nesse caminho do progresso. E a perfeição é a meta. A vida, essa oportunidade de nós existirmos, ela é uma dádiva. Porque nós não sabemos quando poderemos voltar, qual oportunidade vamos ter de estarmos aqui. Preservar a vida, vai nos dizer ele, em todas as expressões é dever inalienável que assume a consciência humana. Inalienável, intransferível. Nós não podemos transferir para o outro. Nós nos comprometemos com Deus, com Cristo, com nossa consciência, estarmos aqui e a vivermos da melhor forma. E não desistir da vida, apesar das dificuldades. E valorizarmos a vida, seja ela de que forma ela está nos apresentando. Na figura do outro, na figura de um animal, na figura de um vegetal, na figura da natureza. A vida é soberana que Deus nos colocou. Mas não apenas defender esse direito à vida, mas respeitar todas as vidas como se apresentam, onde quer que estejam. Respeito. Respeitar a vida, respeitar as escolhas, respeitar a oportunidade. E nós vamos ver o próprio movimento espírita e os próprios órgãos de preservação da vida falando não ao aborto, né? Preservar a vida. Estamos atentos, a gente tem a campanha do Setembro Amarelo ao suicídio, porque a vida ela é uma oportunidade, o maior presente que nós temos, a maior forma de expressão amorosa do Pai é a nossa vida. E ele vai dizer para nós que o Espiritismo, estamos nós no Espiritismo, que nos dá esses valores, que nos ensina, e uma maior função, o objetivo do Espiritismo é a nossa transformação moral. Estamos aqui estudando, ouvindo, se nós não nos mudarmos, não nos melhorarmos a cada dia um pouco mais, apesar das dificuldades, o Espiritismo, que é uma lâmpada abençoada, passa a ser para nós, porque nós não aproveitamos uma luz interrompida. Nós não soubemos utilizar essa lâmpada, essa luz que ilumina os nossos caminhos, que é o Espiritismo. Que é o Espiritismo que nos tira, nos liberta da ignorância. Que é o Espiritismo que nos propicia lições iluminadas da caridade, para que a gente possa agir com o outro da melhor forma possível. Levantar aquele que cai, ajudar o outro que está passando por um momento difícil, um pensamento suicida. Mostrar as pessoas que estão do nosso lado, sim, você vai conseguir. As situações são difíceis, mas é uma oportunidade.
de levantar todo dia e enfrentar nós mesmos. Essa é a lição que o Consolador prometido veio nos falar. Essa é a primeira lição que o Espírito deseja nos dizer. A vida, sob qualquer aspecto considerado, meus irmãos, é uma dádiva. Agradeçamos a Deus essa oportunidade de estarmos aqui. Mas, como nós sabemos, nós estamos num mundo ainda de muita luta, de muito sofrimento. E nós vamos dar de encontro com esses irmãos sofridos. E nós mesmos, muitas vezes, passamos pelas nossas lutas. Ele vai nos dizer na mensagem 4 o seguinte: que na Terra, planeta de provas e expiações, a dor cavalga o organismo humano. A dor. Ainda trazemos em nós dores físicas e dores morais. Porque o nosso planeta é um planeta de expiação e prova. Não podemos querer, que não exista sofrimento, nem dores, nem dificuldades, porque somos espíritos ainda imperfeitos. Se somos espíritos ainda imperfeitos, trazemos em nós mazelas. Não tem como ser tudo paz, tudo harmônico, tudo perfeito, saudável, se nós trazemos dentro de nós as mazelas, as doenças, os conflitos. E ele fala que todas essas dificuldades vão ameaçando a nossa inteligência, a nossa razão, a nossa coragem, não deixando a gente perceber e realizar em nós tudo aquilo que nós, como centelhas de vida, podemos realizar, porque nos fragilizamos, achamos que não vamos ter condições, achamos que não vamos merecer, e aí falta a coragem da resistência, a coragem moral que vai nos dizer o Evangelho. Mas ainda estamos aqui, e ainda não estamos perfeitos, mas estamos nessa caminhada, nessa luta contínua. É difícil vencer a mim? Muito mais do que olhar para o outro e já dar, olha, já sei tudo que você tem que melhorar em você, mas olhar para dentro de nós, com sinceridade, perceber, meu Deus, como eu trago em mim dificuldade, isso é mais difícil. Mas ele fala para nós que, como nós já conhecemos a imortalidade da alma, as vidas sucessivas, as várias reencarnações, e além de causa e efeito, tudo isso nos possibilita entendimento por que estamos sofrendo, por que estamos com essas dificuldades. E ele fala que a gente vai entender que este é o mecanismo transitório da nossa evolução, da nossa libertação triunfal. Mecanismo transitório. Todas as nossas dificuldades e nossas dores são transitórias. Talvez nessa existência mesmo já consiga deixar várias situações difíceis resolvidas. Mas com certeza, espíritos imortais que somos, nós vamos construir um futuro espiritual melhor. Porque tudo passa nessa vida, gente. Todas as nossas dores e dificuldades. Todas as amarguras. Então, a gente tem que acreditar que tudo há um propósito e tudo um aprendizado. Se eu não conseguir nessa existência, com certeza eu me preparo para o meu triunfo espiritual, porque nós estamos mergulhados no corpo físico. Vivemos uma vida material, mas o nosso futuro, nossa essência espiritual. É lá, é nessa vida que eu tenho que almejar a minha transformação, para que uma outra existência eu possa vir melhor. E ele fala que, apesar de nós possuirmos todo esse entendimento, todo esse conhecimento, estudarmos a doutrina espírita, nós ainda nos deixamos levar pela ilusão. Ilusão que a nossa felicidade está na matéria. Ilusão que a nossa felicidade está no dinheiro. Ilusão que a nossa felicidade está no corpo perfeito, mas nosso corpo é perfeito para a nossa função. Ilusão de acharmos que a nossa felicidade está numa juventude eterna, numa beleza eterna. Tudo efêmero. São ilusões em que nosso despertamento vai ser muito doloroso. Ao percebermos que nada disso vai preencher o nosso vazio existencial. Nada. Porque tudo isso é efêmero. Ilusão em achar que a minha felicidade está no ombro de alguém. Em achar que eu mando e que eu tenho autoridade sobre
meu filho, meu marido, o que for, ilusão. Cada um de nós só tem poder, só tem mesmo autoridade sobre nós mesmos. E a vida, e botar os nossos valores, a nossa felicidade, coisas materiais, são ilusões. Ilusões que vão nos trazer sofrimento, não vão preencher o nosso vazio existencial, como não preenche o vazio existencial de vários irmãos que a gente vê ali, com tudo para ser feliz, tudo material, e tira a sua vida, e vive depressão e angústia. Então, o que o Bezerra de Menezes fala? Aplique o Evangelho. Aplique o Evangelho na realização interior. Aplique o Evangelho na sua vida, no seu sentimento, no que é de melhor. Acalme seu coração, se equilibra. E acima de tudo, na estrita confiança em Deus, na rigorosa confiança em Deus. Tenha confiança, que a gente não esmoreça, que nós não estamos à deriva. O nosso progresso espiritual cabe a nós, mas nós temos uma falange de espíritos torcendo para a nossa felicidade. E a mensagem 3? Então, a mensagem 3, ela vem complementando essa. Ela fala do agradecimento da fé. Agradecer a Deus a honra da fé libertadora frente às dificuldades. A fé. Só a fé robusta, só a fé raciocinada, para que nós possamos passar por essas situações na estrita confiança em Deus. A presença morada desse Mestre Jesus, que a todos nós orienta e confirma. Que o Senhor da vida está sempre conosco, não nos abandona. Por mais que a gente ache, muitas vezes, que a gente está sozinho, com o peso do mundo nos ombros. Venha a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que vos aliviarei. Ele não está, mas nós temos que fazer um movimento de ir até Ele. É indispensável que permaneçamos fiéis e em sintonia, vivenciando as leis que Ele trouxe para nós, principalmente a lei de amor, porque Ele sabe que nós estamos imersos nas leis de vida. Mas Jesus trouxe a lei do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vivenciando essas leis, nós caminhamos, com certeza, construindo um mundo melhor, um futuro melhor. Nunca vos entregueis as aflições desnecessárias. Quantas vezes nós criamos aflições desnecessárias? Nós vamos no médico, nós vamos fazer exame, já criamos na nossa cabeça situações já complicadas. Nós nem esperamos o resultado, nós já estou, a coisa está boa, não. Né? Nós colocamos situações que poderiam ser resolvidas com tranquilidade, mas aumentamos. São situações desnecessárias. Vamos acalmar o nosso coração. Vamos pedir nossas preces para que a gente consiga ter discernimento para entender o que tem que ser, nos preocupar daquilo que a gente pode ficar tranquilo. Ele fala para nós que nós viemos aqui para vos estimular no desempenho dos vossos deveres de viver, agradecendo a vida por todas as dificuldades, né? Sem nos rebelar, sem nos revoltar, porque não adianta. Revolta não resolve o problema. Revolta só não nos deixa ver a solução. Vocês lembram lá quando fala que o problema acaba confundindo, não deixando que a nossa inteligência e a nossa razão resolvam as coisas? A revolta também. Eu não vejo ajuda, eu não vejo a situação com clareza, porque eu estou revoltada com Deus. Aí eu revolto com todos que estão do meu lado. Mas Ele fala assim para nós: não esqueceis, meus irmãos, que a casa em que a bandeira da paz, que preserva o estrelado céu do Evangelho, encontra a fraternidade e o amor. E qual é a casa?
a nossa casa interior. A casa interior de cada um de nós. Quando nós deixamos esse Evangelho, essa luz de Jesus entrar dentro de nós, a paz se estabelece, a tranquilidade se estabelece, essa harmonia, esse contato com esse irmão. Jesus em nós. Para que Jesus, Ele seja para nós a grande via láctea, vai dizer Bezerra, o caminho iluminado e estrelado até chegarmos ao Mestre Jesus. Sem deixar que a nossa casa íntima esteja com o Evangelho vivendo dentro de nós. Que a gente coloque o ensinamento do Cristo nas nossas vidas. Não há paz em nossos corações. Não há sintonia com o Mestre Jesus. Quem ama Jesus possui um tesouro. É alguém cujo coração não há lugar para tristeza, ou mágoa, revide ou desconforto moral. Não há lugar para tristeza e nem para mágoa. Jesus, quando esteve aqui, ele deixou várias lições, a lição do perdão, a lição da reconciliação, que são lições de saúde para nós. Aquele que ama, aquele que confia, aquele que tem um relacionamento íntimo com Cristo, já vivencia esse sentimento. Então, meus irmãos, fortaleçamos a nossa fé, fortaleçamos a nossa coragem, com tudo aquilo que esse mestre divino deixou. E nós vamos trazer agora um outro texto para nos falar sobre instrumentos de Deus. Ele vai dizer para nós que nós todos somos um instrumento de Deus. Instrumentos ainda imperfeitos, instrumentos ainda com dificuldade no amar, dificuldade nos sentimentos, mas instrumentos de Deus. Porque a providência age com o homem através do próprio homem. Então, todos nós somos instrumentos divinos. Todos nós somos instrumentos divinos, mas ainda é difícil. Por quê? Porque ainda estamos no mundo de expiação e prova, porque ainda somos imperfeitos. Mas desde que o Cristo esteve aqui e trouxe o seu Evangelho, trouxe o seu exemplo, ele começou a distender as cordas desse violino através dos nossos sentimentos, distendendo o nosso sentimento, aumentando o nosso sentimento, para que a gente possa, junto com ele, tocar uma sonata em uma só corda. O que quer dizer isso? Viver em comunhão com ele. Deixar que os nossos sentimentos mais inferiores para trás e trabalhemos a educação dele. Nos sintonizemos com o amor, com a paz, com a solidariedade, com o perdão, com a brandura, com a paciência, com a resignação, com tantos outros, para que a gente possa juntos com Cristo tocar uma sonata só. Mas para isso acontecer, nós temos que estar em comunhão e nós temos que ter um relacionamento íntimo com Cristo. O Espírito João adiante vai dizer que quando nós temos um relacionamento íntimo com Cristo, todo o meu mundo espiritual se transforma. Há uma revolução dentro de mim. O homem do passado fica, vai embora, e torna um ser novo, com sentimentos novos, deixando os vícios físicos, os vícios morais, para eu realmente estar me tornando um ser renovado. Para que eu possa ser um instrumento afiado na mão desse grande instrumentista nessa nova, eu tenho que educar, evangelizar os meus sentimentos. Para que junto com ele, e com ele, eu me torne ser melhor. Então, façamos a nossa parte, só cabe a nós. Vamos nos sintonizar com ele e nos sintonizar com o psiquismo divino. O que é sintonizar com o psiquismo divino? É agir conforme as leis, é estar em consonância com as leis,
para que a mão do Cristo possa nos alcançar, como diz Ezequiel. A sua amorosidade, o seu cuidado, porque Ele, como grande pastor, não nos deixa, nem nunca nos deixou. Mas nós temos que estar em condições de alcançar a mão de Jesus, de alcançar o seu contato, os seus filhos. Nós temos que fazer esse esforço. Não adianta a gente se justificar. Ah, mas eu não posso, eu sou frágil, eu ainda tenho tanto erro. Ah, como eu tenho um erro, eu sou sempre perfeito. Sim, gente, todos nós aqui. Nenhum que está aqui é igual. Cada um aqui tem um caminho. Uns caíram mais, outros não. Um tem menos entendimento, o outro tem mais. Mas, no geral, somos os mesmos. Somos espíritos ainda imperfeitos. Então não tem justificativa. Se nós nos fizermos agora, vamos fazer quando? Nos fizermos ser espíritos superiores, mas para que isso aconteça, eu tenho que dar o primeiro passo. E o primeiro passo eu tenho que dar agora, para que eu prepare a minha evolução espiritual. Então ele vai dizer que cada um de nós aqui tem algo para dar. Ninguém está isento de dar uma palavra, ninguém está isento de dar um conselho, ninguém está isento de dar um ouvido. Ninguém está isento de um abraço. Tudo, qualquer algo no bem faz parte dessa grande contribuição como instrumento que nós somos para a progresso divino. E ele vai dizer, como grande coordenador do universo, e como um grande pastor das nossas almas, e além desse Deus maravilhoso, desse Deus amoroso, desse Deus justo que Jesus trouxe para nós, porque Jesus trouxe para nós, o Paulo de Tarso vai nos dizer, em Coríntios, não sei se é 1 ou 2 de Coríntios, que a reconciliação, o ministério da reconciliação, que ele fazia cartas, né, para as igrejas, ajudando a nos conflitos. Então ele fala que Jesus, que através da vida de Jesus, houve a grande reconciliação do homem para com Deus. Porque Jesus traz aquele Deus Pai, Jesus traz aquele Deus de amor, de justiça, de perdão, de misericórdia. Então Jesus traz a reconciliação do homem para com Deus. Então ele fala para nós, eu estou falando para todos nós, para que a gente tenha essa certeza que as nossas lágrimas são notadas, as nossas dores são registradas, as nossas ansiedades recebem o carinho dos construtores do planeta. Ninguém passa por uma situação difícil sem que seja percebido. Se passamos por ela, temos a assistência e temos muita assistência, mas nós precisamos passar por ela. Mas com todo o amparo necessário daquele de certo. Porque nenhuma encarnação foi preparada para o errado. Todas foram preparadas para o certo. Tente ânimo em qualquer circunstância. Lembrai que Jesus falou que eu venci o mundo, porque no mundo só tens aflições. Mas não que a gente queira vencer no mundo dos enganos, do materialismo, não. Venceis, porém, a vós próprios. Nós não podemos querer vencer o outro e nem modificar o mundo. Nós temos que vencer a nós mesmos. Nós temos que trabalhar em nós tudo aquilo que a gente pode trabalhar. Nunca estaremos sós nesse processo. E aí, ele fala para nós, a gente vai lembrar de Jesus passeando naquelas praias, da multidão indo atrás do Cristo, atrás de conforto, atrás de cura. Ele fala assim, Jesus é hoje o mesmo homem daquelas praias formosas, atendendo às ulcerações das almas e escutando a cantilena das nossas dores. Jesus é esse mesmo ser que escuta as nossas dores, que ouve as nossas almas, mas nós temos que estar em contato com Ele. Venha a mim todos vós que estáis sobrecarregados. É Ele. É o Cristo. É
É o Cristo olhando para cada um de nós como discípulos, como irmãos. É Ele. Jesus e nós. Qual a minha relação com esse Cristo? Como eu estou deixando que Ele entre na minha vida e transforme o meu mundo íntimo? Para nós todos pensarmos. E a outra mensagem sobre a paz no coração, sobre a paz na nossa casa íntima. Nós queremos a paz no mundo, nós queremos uma vida sem conflito, nós queremos que as guerras acabem. Olha, gente, como essas mensagens elas são tão atuais no mundo ainda tão conturbado. Porque ele vai falar que quando o Evangelho é muito discutido, a gente vai ver o Evangelho ser bonito, achando ser bonito, sensível. Nós vamos ver a vida do Cristo trazendo o seu Evangelho em filmes. Então, ele é ouvido, ele é discutido, ele é lido, mas a sua vivência faz tarde demais. Não adianta eu ler, não adianta eu só ler, não adianta eu só me sensibilizar. O Evangelho de Jesus é o roteiro para nós, onde a gente possa se segurar, onde a gente possa se alicerçar para continuar a nossa luta diária nesse trabalho contínuo de renovação. Hoje é o momento exato da nossa rendição. Não é amanhã, é hoje. Nós temos que nos render a Jesus, a esse amor, né? O amor de Cristo nos constrange, vai dizer Paulo de Tarso. O amor de Cristo nos constrange. Porque Ele olha para cada um de nós e vê algo mais envolvido, vê anjos. Não espíritos ainda nesse processo, porque Ele vê além e Ele confia. Ele vai dizer para nós que para existir essa paz, nós temos que ver a humanidade como uma grande família. E foi um ensino que o Cristo deixou, né? Quando Maria vai e ao encontro dele, ele fala: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque fala: sua mãe e seus irmãos estão aí. E esse ensino é muito maior. Ele fala da família universal, da humanidade inteira, não menosprezando Maria, a mãe amada dele, nem aqueles companheiros, mas mostrando no seu ensinamento que a humanidade é a grande família de todos nós. Então, nós temos que estender o nosso amor, porque nunca a humanidade precisou tanto de carinho, de oração, de entendimento como agora. E nós estamos vendo aí muito conflito, tantas guerras, tantos irmãos contra irmãos. Para que a paz se estabeleça, nós temos que estabelecer ela no nosso íntimo, na nossa casa espiritual, no nosso círculo. Olhar para aquelas pessoas que nós achamos que são os inimigos da humanidade com um olhar compassivo. Entendemos que cada um tem a sua dificuldade. Cada qual ofereça o que estiver ao seu alcance. E se a sua for a dádiva do tamanho do grão de mostarda, com certeza reverberá no deserto dos corações humanos. A mesma forma que ele falava Jesus falava do grão de mostarda, da fé. Se a nossa fé for do tamanho de uma mostarda, de grão de mostarda, né, moverá as montanhas. Mas sabemos que não são montanhas físicas, mas as montanhas das nossas dificuldades. A mostarda, o grão, pequenininho, a semente é muito minúscula. E aqui ele fala também: se eu puder dar, a dádiva que eu puder dar, o que eu puder fazer, que seja minúsculo, tamanho de um grão de mostarda, nossa, eu já vou enriquecer o coração. Eu já vou trazer uma calma para alguém, um consolo para alguém, uma alegria para alguém. Seja uma palavra, seja uma prece. O que nós pudermos fazer de bem reverberá o coração de alguém. Trará esperança. Talvez uma palavra que a gente acha assim tão inocente, tão sensitiva, possa tirar alguém do abismo do suicídio, de uma solidão sem nome, de uma dor inexplicável. Uma palavra.
ou apenas toque. O que nós pudermos dar de melhor. Somos instrumentos? Somos. Imperfeitos? Sim. Mas nós podemos dar, ele fala aqui, ó, uma dádiva do tamanho do tempo de mostarda, está nem pedindo grande coisa. Então, cada um de nós podemos dar. Todos nós podemos dar. Nunca deixemos de perseverar no bem. O fruto que não se apresenta hoje surgirá no momento oportuno. É que nem ele fala na evangelização, toda criança que sementinha colocada lá, em algum momento se perde. Ela pode sair da casa, pode ir para outra religião até, né? Mas nada se perde. Ficará lá. E um dia, aquela criança vai acessar aquela sementinha que foi plantada, aquela sementinha pode ter salvado a vida dela por conta do conhecimento. Porque Jesus tocou, porque ela ouviu falar do Cristo. Quantas vezes a gente vai ouvir falar em relatos dos Espíritos que alguns Espíritos não conhecem Jesus, não tiveram oportunidade de conhecer dessa existência ou outra, mas Jesus está lá, o mesmo homem, o mesmo ser, o Espírito Cristo, a olhar por cada um que aqui se encontra na terra, enquanto tiver um Espírito ainda precisando dele nessa caminhada espiritual. Desta forma, alegrar-me, vai dizer, mesmo dentro dos nossos limites. Não é desculpa para a gente fazer as coisas, para a gente fazer o bem, para a gente estar em comum. Não é desculpa, meus irmãos. Temos várias oportunidades de auxiliar. E auxiliando, nós vamos estar sendo nos auxiliando também. Através do auxílio que a gente dá ao outro, nós trabalhamos em nós sentimentos de orgulho, de vaidade, de preguiça, de prepotência, e vamos perceber que às vezes a dor do outro é tão grande que eu vou conseguir lidar com as minhas dificuldades. O exemplo do outro. E aí, também agora nós pegamos a oração. Porque a oração, a fé, a oração, ele vai dizer para nós que é o santuário que nos oferece para uma comunicação. É o santuário que acontece no íntimo do nosso ser. Não precisamos de palavras rebuscadas, não precisamos de ler nada, não precisamos de frases feitas. É um sentimento que fala até o Criador e até Jesus. Mas sem problema também, se nós precisarmos ler o Evangelho que ele nos peça, ou usarmos a oração que Jesus nos deixou para nós. O importante é essa conexão. O importante é ungir essa oração de amor e de gratidão. Porque muitas vezes a gente louva, será? Pedir de pede e agradecer. Que, né? São as três faces da oração. Embora as nossas imperfeições, ele vai dizer para nós, resolvemos por atender a teu apelo, Jesus. Apesar das nossas imperfeições, que a gente resolva atender aos apelos do teu Cristo. E aqui nos postamos em atitude de respeito para dar os melhores sentimentos. Que a gente se coloque aqui, que a gente aceite o convite do Cristo e a gente possa dar sempre o melhor de nós. Por mais que a vida seja difícil, que a gente sempre possa dar os melhores pensamentos, a melhor oração, o melhor desejo do bem para o outro que está muitas vezes mais sofrido e que se transforme tudo isso numa semente de luz para os que se debatem nas sombras da vida. Fazer que a nossa oração, a nossa prece, não fique só para nós, para as nossas necessidades, mas que a gente converta essa prece, essa oração, em sementes luminosas, aí eu encontro aqueles que sofrem. Ivone Pereira, ela fala que as preces feitas em favor dos espíritos esquecidos são lentívios. É como uma brisa refrescante nas feridas. Olha isso, uma prece. Não
pensamento. Então, meus irmãos, que a gente transforme as nossas orações em semente de luz. Sabemos das dificuldades que nós todos temos. Temos que orar por nós e temos que orar por todos. Que a nossa oração chegue até o Cristo, cheia de fraternidade, cheia de amor e cheia de doçura, para que a gente possa assim contribuir com o mundo, para que a gente possa assim ser um grande instrumento divino. E aí ele fala assim para nós: eu quero que vocês reflitam, mas reflitam sinceramente das almas de vocês. Ele fala: apiada-te das nossas limitações e ajuda-nos a servir de mais e mais. Se contigo, Cristo, a vida áspera nos fere muitas vezes, que será de nós sem ti? Que será de nós sem Cristo? Sem essa fé, sem esse ensino de Cristo? Como avançar sem ter rumo? Como avançar sem o rumo que Cristo deixou para nós? Sem o Evangelho, sem a luz de amor, sem o mandamento maior, sem a presença amorosa desse Mestre? Como chegar ao porto sem a tua bússola? Imagina a gente só. Sem essa grande figura espiritual, esse irmão espiritual, esse mestre de luz que nos conduz. Prossegue então o amigo divino a conduzir-nos. E ele prossegue. E ele não nos deixa nem um minuto. Porque, meus irmãos, nunca a terra necessitou tanto de Jesus como hoje. Nunca a terra necessitou. Estamos passando por um momento de transformações. E a gente vai ver, essa mensagem é tão atual, porque a gente vai ver conflitos de irmão contra irmãos, conflito por conta de religião, conflitos por gostos, por escolhas, por orientações, conflitos. Nunca a terra precisou tanto de Jesus como hoje. Nunca as criaturas humanas tivemos uma necessidade tão urgente de amar o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nunca foi tão premente necessário o amor. Para que o amor transforme as dores, as dificuldades, as guerras que nós ainda plantamos. Ele prometeu que voltaria e já veio na roupagem da doutrina espírita. É o Consolador. É o cristianismo redimido. Ele está aqui, ele sempre esteve coordenando todo esse trabalho que o Espiritismo nos traz, toda essa transformação espiritual que o planeta está passando. Agora, ele vai tomar conta da paisagem do nosso coração e dominar-nos inteiramente, de tal forma que lentamente dominemos as paixões inferiores. E tem que ser escolha nossa. Deixar que Cristo entre e faça essa revolução dentro de nós, no Espírito de nós. Que nos aflige e libertemos o anjo encarcerado, que é Deus em nós. Por essa revolução, que a gente liberte o anjo encarcerado, que é Deus em nós, em nossos corações, o reino de Deus implantado dentro de cada um de nós. Só assim o nosso planeta se transforma em muito melhor. Jesus é amor, e aquele que ame, preste atenção, Jesus é amor, e aquele que ame, mesmo que o não conheça, está no seu psiquismo. Ele não é cristão. É um país que não tem cristão, não conhece Cristo. Mas se ama, está no psiquismo do Cristo, porque Jesus é amor. E se o conhece, está em sintonia com Ele. Se nós conhecemos, se nós amamos, estamos em sintonia, estamos no relacionamento íntimo com Cristo. Vivamos o amor intensamente, para que todos saibam que somos seus discípulos, porque Ele fala: conhecereis meus discípulos como se amar. Encarregados como cartas vivas de fazer o conhecido por toda a terra. Se nós somos discípulos de Jesus, nós o conhecemos os seus ensinamentos, nós temos que ser carta viva. Carta viva não é o que fala, carta viva não é o que lê, carta viva é o que vive, é o que exemplifica e leva para fora
é esse conhecimento do Cristo. Faz ele ser conhecido pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Então, e depois, viver Jesus divulgando pelo exemplo, no pensamento, nas palavras e nas ações. Para que, meus irmãos, todo esse ensinamento, como instrumentos que nós somos, possa ser, se essa melodia possa escorrer do cérebro ao coração, saindo pelos lábios e pelas mãos. Pensamento, sentimento, fala e ação. É assim que a gente exemplifica e leva Jesus a ser conhecido pelos nossos atos. Filhos da alma somos todos nós. Não temam. Durante a noite nasceu a estrela guia de primeira grandeza, que é Jesus, apontando-nos o rumo para a grande luz. Não temamos o desespero nem as circunstâncias inferiores. Avancemos destemido, porque Ele cuida de nós. Não temamos, não nos desespereçamos, confiamos nele. Que a gente possa sair daqui na certeza de que esse irmão maior está conosco. Que a gente possa ver Jesus nos nossos atos e ver Jesus no nosso pensamento. Então, dai aos nossos lábios, tocados por Jesus, dai notícia de sua presença em vosso coração a todos, pela gordura, pela humildade e pela misericórdia que nós todos temos que vivenciar. E se vos perseguirem, se vos maltratarem, se vos odiarem, perdoai, porque eles ainda não sabem o que fazem. Sede vós aqueles que têm a honra de amar, de amar até sofrer. Que Ele nos abençoe, meus filhos. São os votos do servidor humilde e paternal do Senhor, Bezerra de Menezes. Que essas páginas desse livro e todos os ensinamentos desse Espírito nós possamos ser gratos, mas acima de tudo trazer Jesus para a nossa vida, para o conforto dos nossos corações, para que a gente entenda é o relacionamento de Jesus e nós. Obrigada, meus queridos, da paz a todos. Nós agradecemos a nossa Senhora pelo trabalho da noite. Possamos neste momento elevar o pensamento a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, diante da grandeza do Teu amor, depositando, Senhor, as nossas angústias, as nossas lágrimas, a nossa dor e sofrimento, recebendo de Ti, Senhor, essas luzes que caem do céu, derramadas sobre cada um de nós, transformando a nossa vida, aliviando os nossos corações com a grandeza do Teu amor. Que possamos sair daqui, Senhor, mais tranquilos, mais leves, mais confiantes, e que possamos levar para todos que encontrarmos no nosso caminho esse amor, esta paz, esta luz que vem de Ti. Que a Tua luz e a Tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, graças a Ti, Senhor. Uma boa noite a todos, um bom final de semana. Aqueles que quiserem continuar estudando, amanhã temos o Oeste, na parte da tarde, às 16h30. Fiquem com Deus.